gente. Agora a gente está num espaço diferente, eu adaptei o espaço para que a gente pudesse fazer uma prática em casa. Então eu reservei um espacinho da minha casa que fiz algumas mudanças para a gente poder fazer a nossa prática aqui. Eu vou pedir para que vocês então arranjem um tapetinho, um edredom, alguma coisa que você possa pôr no chão para que você fique com uma superfície um pouco mais fofinha, porque a gente vai ter que deitar, tá? E antes da gente começar, eu queria explicar uma situação em relação aos movimentos. Então, como a gente não consegue fazer uma sequência direcionada para cada aluno, para cada pessoa, eu vou separar em algumas sequências, tá? De cunho básico, de cunho intermediário avançado. Mas, lembrando que todas elas podem ser executadas, você pode, de repente, separar movimentos que você sinta que se adequem a você e executar esses movimentos, sempre respeitando os limites do seu corpo. Dessa maneira a gente consegue fazer uma prática segura em casa. Então, a gente vai sentar com as pernas cruzadas. Quem não consegue sentar com a perna cruzada no chão, pode de repente separar uma almofadinha e colocar lá embaixo do bumbum para iniciar a nossa prática. Ou ainda, quem não consegue sentar no chão, pode se sentar num banquinho, uma caixa, um banco mesmo, uma cadeira, alguma estrutura que dê um maior suporte, tá? Para que você consiga manter a sua coluna ereta, a coluna crescendo. Vou pedir para que vocês fechem os olhos um pouco, mantenha a coluna comprida, os ombros relaxados, o olhar para frente e prestem atenção na respiração de vocês. Vá percebendo a entrada do ar pelas suas narinas e a saída do ar pela sua boca. Inspire então, enchendo os seus pulmões. Vá percebendo a expansão da sua caixa torácica, as costelas, expandindo a caixa torácica para longe, onde ela vai se afastando uma da outra e alongando os músculos que estão entre essas costelas, os músculos intercostais. E depois, quando você soltar o ar, busque o relaxamento desse tecido, desses músculos, e retornando as suas costelas para a posição inicial, elas se aproximam e você solta todo o ar, fazendo com que seus pulmões se esvaziem. Inspire profundamente, sinta sua caixa torácica expandindo novamente, seus pulmões aumentando de tamanho para as laterais, para baixo e para cima. Então, quando ele se expande para baixo, o diafragma abre, né, empurrando os órgãos para baixo, e quando você solta o ar, o tecido do corpo relaxa, o seu tórax diminui de tamanho e o diafragma recua num relaxamento. Esse movimento do diafragma na respiração funciona como um massageador dos nossos órgãos, das nossas vísceras. Então, além de trabalhar esse fortalecimento da nossa capacidade respiratória, ele também trabalha a movimentação mecânica do nosso corpo. Então, fazendo essa expansão de caixa torácica e esse movimento nos nossos órgãos. Ainda respirando, vai incluindo movimentos agora com os seus braços. Então, eu vou inspirar, elevando os braços, até onde eu sinto que tenho conforto, que consigo manter a organização da minha coluna, tá? Se que para eu subir mais os braços, eu tenho que fazer uma extensão da coluna, eu mantenho lá os braços numa posição onde eu consiga deixar minha coluna ereta. E vou soltar o ar descendo os braços. Inspiro elevando, solto o ar descendo. Inspiro elevando, solto o ar descendo.
Mais uma vez. Solta o ar descendo. Eu vou voltar com esses braços na linha dos meus ombros e vou trabalhar a mobilidade das minhas escápulas. Então, como se meus braços presos em trilhos, eu vou deslizar os braços com os cotovelos estendidos para frente e para trás. Então, movimento para frente e movimento para trás. Vou sentindo o movimento das escápulas e dos ombros e os braços que se projetam para frente e para trás. Vou trazer os ombros para trás, mantendo uma atividade na minha região escapular. Então, eu mantenho o músculo que ativa as escápulas ativo e vou movimentar esses braços, mantendo as escápulas estáveis em círculos. Então, não movimento escápula, movimento somente os braços agora. Faço círculos para fora e então faço círculos para dentro. Podemos fazer 3 círculos para fora e 3 círculos para dentro. Vou parar os braços na frente, vou abrir os braços na lateral e fechar os braços em frente do meu corpo. Abro os braços na lateral. Todos esses movimentos devem ser feitos com a sua coluna crescendo, tá? Então, mantendo a organização e a postura do seu tronco, desde a cabeça até a região do sacro. Solto o ar fechando, inspiro abrindo. Vou trazendo os braços para frente de novo, para esses braços na frente do corpo. E agora sim, eu subo os braços, inspirando e elevando meu olhar para cima. A minha coluna vai sofrendo uma extensão, principalmente na região dorsal. E eu solto o ar, arredondando a coluna e descendo. Então, vou enrolar minha coluna para baixo, alongo e volto. Estufando as costas, vou organizando, crescendo a coluna e subindo os braços. É muito importante que nessa organização dos braços para cima, você não eleve os ombros, tá? Tensionando, compensando os músculos do pescoço. Então é necessário que você deixe as suas escápulas relaxarem em direção aos seus quadris e mantenha um espaço entre as suas orelhas e ombros. Faço mais uma vez, inspiro, elevando o olhar numa extensão. E solto o ar, enrolando a coluna e descendo. Vai enrolando, cavando o seu abdômen. Sentindo que à medida que você desce e estufa as suas costas, você recolhe cada vez mais o seu abdômen. Então vá voltando, organizando a coluna, abrindo os ombros, trazendo os braços novamente acima. E o olhar acompanhando o movimento desses braços. Mais uma vez eu solto o ar e desço enrolando. Inspiro subindo. Posso fazer 3 vezes com uma das pernas à frente, depois eu troco a base e vou fazer mais 3 vezes com a outra perna à frente. Sentindo a energia do meu corpo, olho para cima, solto o ar enrolando. Inspiro subindo e solto o ar enrolando. Solto o ar quando estou enrolando, porque assim eu esvazio os meus pulmões, o meu tronco, o meu tórax fica vazio e tem a possibilidade de se movimentar melhor. Trago os braços ao lado do corpo, vou girar os ombros, tirando a tensão da região das escápulas, da região cervical, e vou trabalhando a minha respiração juntamente com o movimento. Faço 5 vezes para trás, 5 vezes para frente.
Faço um movimento para trás apenas para organizar as escápulas. Mantenho as mãos apoiando embaixo, ponta dos dedos. E agora então vou mover a minha cabeça, inspirando, subindo e soltando o ar, descendo. Sempre deixando a coluna comprida, a região cervical bem longa, para que as vértebras ganhem espaço para se movimentar. Tudo que o seu corpo quer no momento do movimento é espaço. Então cresça, alongue as estruturas da sua coluna 3 vezes. Então vai girar a cabeça de um lado para o outro. Respira de um lado, solta do outro. Faz 2 vezes, pegando o ar de um lado e soltando para o outro. E aí você troca. Pega de um lado e solta para o outro. E solta para o outro. Nesse movimento, faço pequenos círculos com o meu nariz na frente do meu rosto. Busco deixar a cabeça sempre em cima do meu pescoço. E vou desenhando pequenos círculos, a fim de trazer mobilidade para a minha coluna cervical, relação da cabeça com a coluna. Para olhar na frente. Se você não consegue ficar muito tempo com as pernas cruzadas, pode trazer a posição da borboleta, tá? Pé com pé, ou pode ir mudando de posição, traz as pernas para frente. Quem estiver sentado não vai ter grandes problemas com isso, sentado numa cadeira, digo, mas quem estiver sentado no chão, talvez precise ir organizando as pernas, ok? Depois desse movimento de giro, a gente pode fazer um movimento para as laterais. Faça 3 vezes para cada lado. Depois projete o queixo à frente e recolha, fazendo com que a sua cabeça, o seu crânio, deslize pela primeira vértebra da sua coluna. Trago o queixo para dentro, respiro profundo, estendo as minhas pernas à frente, os calcanhares ativos em direção ao solo. Inspiro, elevando os braços e soltando o ar, arredondo a minha coluna, levando os braços em direção à frente, em direção aos pés. Inspiro e soltando o ar, arredondo. Inspiro e soltando o ar, arredondo. Mais uma vez. E soltando o ar, arredondo. Volto com os braços ao lado do corpo. Vou apoiar as minhas mãos na lateral, os dedinhos para fora. Vou dobrar os joelhos apoiando a planta dos pés no solo. Lembra de deixar juntinho para que você não precise se preocupar com a estabilidade, tá, dos joelhos. No entanto, se você preferir fazer com suas pernas alinhadas com os quadris, lembre-se de que toda a planta do seu pé, as bordas externas e internas, dedos e calcanhares, devem distribuir a carga para que você faça o movimento. Então eu inspiro fazendo uma expansão do meu tórax, uma abertura do meu peito, deixando o peito pular em direção ao teto. Depois volto,
arredondando. Inspiro, peito sobe, o olhar sobe junto com o peito. E soltando o ar, eu arredondo. Mais uma vez, inspiro. E soltando o ar, eu arredondo. Volto inspirando. Acho a neutra. A neutra sempre vai ser o centro, o equilíbrio entre as duas extremidades de movimento. Então eu tenho esse movimento de extensão, né, da coluna, de expansão do meu tórax, e tenho esse movimento de flexão do meu tórax. Eu vou achar o meio entre esses dois, tá? Minha coluna posicionada no centro, onde as descargas são neutras, onde eu vou sentir um certo conforto em relação a organização do corpo. Veja, se eu tiver com a coluna arredondada, sempre tem um ponto que eu vou estar sentindo mais, tá? Se eu tiver numa extensão, vai ter um ponto que eu vou estar sentindo mais. E se eu tiver no centro, vou sentir as cargas neutras da minha coluna. Vou manter a organização dessa coluna. E inspirando, eu vou fazer a elevação dos quadris, deslizando os joelhos para frente. Recolho o abdômen, vou tentando empurrar o meu peito para cima e vou mantendo o meu olhar numa diagonal para cima. E volto soltando o ar. Não deixa os ombros, ou melhor, o teu tronco derreter pelos seus braços, tá? Mantém sempre os braços empurrando o solo, empurrando o seu corpo para cima e conectando os teus ombros à caixa torácica. Organiza os ombros com a caixa torácica, desliza as pernas para frente, deixa subir o tórax. Você vai sentir um alongamento intenso na região dos ombros, tá? A região da frente dos ombros. E volto. Muito cuidado também com a região dos teus cotovelos, tá? Para não hiperestender esses cotovelos, forçando os ligamentos da articulação do cotovelo. Então tenta manter esses cotovelos crescendo, tá? Destravados, porque algumas pessoas que têm essa mobilidade um pouco maior dos cotovelos só vai sentir o movimento travar quando tiver na extensão máxima. Então procure sempre empurrar para longe, crescendo, tá? Ao invés de eu estar empurrando para um lado para travar, eu empurro para longe, tento manter a atividade muscular desse membro, simplesmente fazendo um alongamento da estrutura. Estou no alongamento, vou fazer a subida dessa perna e lá em cima, e agora é legal que vocês deixem as pernas unidas, recolham o abdômen e tirem uma das pernas. E volta, se der uma tremidinha tá tudo certo, tira a outra perna. E volta. A gente desce. Vou fazer mais uma vez esse movimento. A gente vai subir. Vou parar lá em cima, organizo. Inspiro. Inspiro. E eu posso aqui me desafiar fazendo mais algumas repetições dessa tirada de perna, tá? Lembrando que esse movimento trabalha a estabilidade do meu tronco, alongamento da região anterior dos ombros. Também uma ativação glútea e de toda a parte de trás da perna, né? Os posteriores de coxa, você vai sentir um pouco das panturrilhas também trabalhando. Terminei o movimento lá com os pés no chão. Tira a almofadinha lá, talvez você precise dela de novo. Mas você vai então se posicionar agora de lado. Vai sentar com pernas em Z, ou seja, uma perninha na frente e a outra atrás. E aqui de novo, aqueles que não conseguem estar no chão, vão sentar numa cadeirinha e vão fazer o movimento na cadeira. Paloma, eu consigo sentar, mas eu fico meio que caindo para o lado. Como é que eu faço? Vou colocar a almofadinha como a gente fez na última aula, embaixo do quadril da perna que está na frente, tá?
elevou o teu quadril daquele lado, organizou as estruturas da pelve, cresceu a coluna. Vai subir os braços, inspirando. Vou descer a mão do lado da perna que está na frente, vou subir a mão da perna que está atrás. Essa mão que veio para o chão vai estar empurrando o meu corpo para lá. E essa mão que está por cima vai estar empurrando a minha cabeça para o outro lado. Então, essa mão de baixo empurra o tronco para um lado e a mão de cima empurra para o outro. E eu cresço, tá? Não posso deixar o ombro frouxo, solto. Eu tenho que empurrar para manter ele estável. Aqui ele está estável, a escápula está estável. Bom, para a escápula ficar estável nessa posição, eu não posso deixar ele girar para frente, tá? Então eu abro o peito, aciono os músculos das escápulas atrás e vou fazer o movimento do mermaid para o lado, mantendo queixo para dentro, peito aberto, né? Não posso deixar o queixo vir e o braço vir por cima da cabeça. Então, como é que eu corrijo essa posição aqui? Então, me empurro com o braço de baixo, queixo para dentro, peito para fora. Não posso abrir demais o peito também, então eu limito a abertura do meu tórax pelas costelas, mantenho as costelas organizando o movimento numa neutra, né, que é o centro, onde as cargas se equilibram. Faço esse movimento de flexão, hoje estamos fazendo para o lado inverso que fizemos na última aula e volto. Posso trabalhar para os dois lados, posso trabalhar para esse lado também. Esse lado vai ajudar a trabalhar a mobilidade do quadril da perna que está atrás, tá? Porque eu vou trazer a carga do meu corpo em cima dessa região. Então isso vai fazer com que eu trabalhe um pouco essa articulação de quadril. Movimento para o lado da perna que está atrás e volto. Podemos fazer desse movimento 3 vezes para cada lado e depois incluir mais 3 movimentos com rotação. Então desse lado eu rodo, olho para baixo, volto, construo a postura e vou para o outro lado. Do outro lado eu tenho maior movimento, maior mobilidade, então eu posso rodar levando a minha mão em direção ao solo. Se você conseguir, coloque a mão no chão ou pode colocar a mão na perna e vai empurrar o seu tórax para trás, estufando as suas costas, estufando a sua nuca. Alongue essa região dorsal, afastando as escápulas uma da outra. E volto crescendo a coluna e organizo para o outro lado, tá? Podemos fazer também mais 3 vezes desse movimento, torcendo, volto, lá do outro lado, encosto a mão, empurro. Se você não consegue encostar, se não se adaptou a encostar na perna, né? Na cadeira, como é que eu faço, Paloma? Segura na bordinha da cadeira lá, apoia na perna, apoia as 2 mãos na bordinha da cadeira, tá? Ou simplesmente empurre seus braços para longe, né? Empurra, cresce. Só dá esse estímulo pro teu corpo que ele vai respondendo dessa maneira. Fiz o mermaid para esse lado. Eu vou tirar a almofada um pouquinho, porque agora eu vou sentar com a perninha de sereia. Sento com a perninha de sereia para fazer o side bend. Nesse movimento, nós vamos facilitar trazendo a perna de cima, com o pé apoiado no chão. E a outra perna vai estender para longe, tá? Dessa maneira, eu vou ajudar com a planta desse pé que está apoiado a empurrar o meu corpo para cima. Então eu vou braço, né? Braço de baixo que está apoiado e perna da frente principalmente e a borda lateral do pé que está estendido, da perna que está estendido.
Vou empurrar o meu corpo para cima, gerando um arco com a minha coluna. E vou trazer o braço por cima da cabeça. Presta atenção nos alinhamentos de mão, ombro, quadris, joelho e pé, ok? Então, fiz o side bend aqui. Ah, Paloma, mas aqui eu faço bem, tá? O meu olhar lá pra frente. Eu faço bem aqui, tô achando que tá fácil aqui pra mim esse movimento. Então, eu estendo a perna que tá dobrada. Apoio, agora, ó, viro o meu pezinho pra baixo e vou subir com a perna estendida agora. Força no braço, força na região de baixo aqui da lateral do seu corpo, empurre-se para cima. Desse movimento, a gente pode juntar um twist, um side bend twist. Trago o braço entrando por baixo do outro braço e depois rodo abrindo meu peito, olhando para trás. Trago de novo. E volto, abrindo o peito e olhando para trás. Mais uma vez. E volto, olhando para trás. Se você ainda não consegue manter as 3 repetições, tá? 3, 4, 5, porque sente os punhos ou porque não tem força abdominal para manter o teu corpo lá em cima, você pode fazer subindo e descendo, tá? Então, eu subo no side bend, arredondei, faço um twist, volto e volto, ok? Sem problema nenhum. Terminei esse movimento, eu vou passar para vocês 2 subidas sem o twist, na terceira fazendo 3 rotações do twist, tá? Então 3 vezes vai fazer aquele movimento, o último que eu fiz. Aí você vai passar a almofadinha lá pro outro lado, vai passar as pernas pro outro lado e vai fazer tudo que a gente fez com a perna invertida. Cresço a coluna, mermaid, corpo, a mão de baixo empurrando. Faz tudo exatamente como a gente fez antes, já fizemos alternando, né? Vai fazer alternando, então eu sugeri que a gente fizesse 3 vezes para cada lado. E depois das 3 repetições para cada lado, que a gente fizesse com a torção. Torço para cá, passo para o outro lado, torço. Apoio a mão no chão ou a mão na perna. Vocês vão perceber que sempre tem um lado que é mais fácil, tá? De torcer. Isso se deve aquele repertório de movimentos que eu falei para vocês, que o nosso corpo fala, né? Se o meu corpo sempre fala sobre um giro de coluna para um dos lados, ou seja, se no meu escritório eu rodo para um lado para fazer as minhas atividades, né? Digamos, tenho uma mesa aqui e um computador do lado. Se eu fico fazendo essa rotação para o lado, sempre para o mesmo lado, é óbvio que vai ter um lado que vai ter maior mobilidade e o outro lado um pouco menos. Vai ser um lado que ficou um pouco mais firme, mais forte, mais estável e que faz a rotação para esse lado. Se você sente isso no seu corpo, você pode fazer um pouco mais de repetição para o lado que está mais difícil, tá? Ou demorar um pouco mais na posição. Essa dica é muito bem-vinda, eu sempre falo isso para os meus alunos, para que a gente também vá aumentando a percepção do nosso corpo e a gente consiga ir fazendo essas adaptações, tá? Isso torna você autônomo de si, autônomo do seu corpo e capaz de sentir as necessidades que ele tem. Fiz movimento desse lado do mermaid, vou tirar a almofadinha lá de novo e a gente traz para a perna de sereia, traz a perna para frente e estende a outra. Lembra lá do alinhamento, pé, quadril, ombros e mão, tá? A sua mão, ela sempre fica um pouco
à frente do seu ombro, porque se você ficar aqui, uma que você vai ficar já com esse ombro em projeção, né? Eu não vou conseguir manter uma estabilidade, eu até consigo, mas eu vou ter que ativar muito a musculatura dos meus oblíquos para conseguir ficar nessa posição, desses oblíquos aqui, dessa perna que tá na frente. E outra situação é que a hora que eu for subir, o espaço não vai estar tão adequado para mim. Então, se eu mantiver minha mão um pouquinho para frente, eu consigo projetar esse meu tronco um pouco mais para longe, tá? Para cima da mão. Então, mais uma vez lá, quem achou muito fácil trabalhar com essa perna na frente, que não é também, mas com a perninha lá estendida, dá um gás a mais, né? Quem quer trabalhar um pouco mais intenso, mas sempre trabalhando que ressaltando que para eu fazer essas evoluções, eu necessito estar conseguindo manter a minha postura, tá? Preciso estar conseguindo manter dentro de uma organização anatômica para o seu corpo, onde eu consiga manter os espaços articulares e consiga fazer com que meu corpo ele se movimente sem atritos, da maneira mais leve e organizada possível. Então eu vou subir novamente lá essa lateral do meu corpo no side bend e volto. Então eu sugeri que a gente fizesse isso por 3 vezes e subir e volto. E na terceira, a gente ficasse por lá para fazer o twist. Então, a gente sobe, fica, estabilizou, vai pro twist. Traz o braço por baixo, arredonda, volta, abre um tiquinho para trás, olha para essa mão, solta o ar. E volta. Mais uma vez. Volta e desce. Então fizemos 3 vezes de cada lado. Sente muito o punho? Faz aquilo que eu falei. Faz de uma a uma, ou ainda assim, ao invés de fazer como eu fiz, você pode fazer lá o mermaid para os 2 lados, depois fazer side bend para os 2 lados, ok? Sair dessa posição, posso trazer um movimento lá para os meus punhos, tá? Giro, posso puxar, tentando abrir um pouco de espaço, para que você sinta um pouco mais de conforto. Movimenta lá suas mãos. Esquecemos de mexer os dedinhos dos pés hoje, depois a gente mexe. E viro na posição de 4 apoios. Vou colocar as minhas mãos um pouquinho à frente, os joelhos um pouquinho atrás e já vou me deitar, fletindo os meus cotovelos, vou levar a pelve lá para baixo, barriga para baixo. Mãos pertinho do corpo, a gente vai fazer o mini swan. Lembra do swan dive, aquele que a gente subia na aula passada e fazia um balancinho e voltava? Hoje a gente vai fazer um movimento mais curtinho, que a gente trabalha muito nos pré-pilates, né? Aqueles movimentos, os primeiros movimentos que a gente faz para trazer uma conscientização para o corpo. E também para quem não tem uma mobilidade efetiva da região dorsal, da região do tórax, a gente acaba trabalhando menorzinho para que essa pessoa não compense tanto os locais onde ela tem maior mobilidade, né? E na extensão, quem é que vai trazer uma maior mobilidade ali é a região da lombar. Nosso objetivo com a extensão de coluna é fazer a abertura do tórax e não aumentar a curvatura da região lombar, sobrecarregando as vértebras e os músculos lombares. Então, a gente vai deixar o braço com as mãos mais ou menos na linha das orelhas e os cotovelos apoiados. Os pés crescendo para longe. E você pode aqui fazer uma rotação externa das suas pernas, ou seja, uma abertura
dos seus quadris, para que você consiga sentir esses quadris conectados com o solo. Então as mãos do lado do corpo, pernas crescendo para longe, cotovelos apoiados, vai inspirar abrindo o seu tórax e volta soltando o ar. Inspira abrindo o tórax, a coluna crescendo para longe e volta soltando o ar. Importante aqui que as escápulas se organizem, tá? Também deslizando em direção aos seus quadris. E se você estiver sentindo qualquer desconforto na região lombar, recolha o seu abdômen. Vou parar nessa posição de extensão e vou trazer meus braços um pouco mais à frente. Meu abdômen vai sair um pouquinho do apoio, minhas mãos, meus punhos conectados com a base, cabeça crescendo, abdômen para dentro. Eu vou estender as duas pernas, crescendo para longe. Vou sentir que os joelhos se desconectam com o solo e eu consigo fazer uma ativação maior da região dos meus glúteos, gerando uma estabilidade da região da pelve e dos seus quadris. Lembre-se do abdômen para dentro. Então, inspire, estendendo, empurrando a ponta dos pés para longe e volte descendo. Inspire, ponta dos pés para longe e volte descendo. Faça isso com as duas pernas. Você pode tentar juntar as pernas e trabalhar uma de cada vez. Lembre-se de que o movimento é pequenino, ele simplesmente faz com que você desencoste um pouquinho o seu joelho, ativando os músculos dos glúteos, abdômen e trabalhando toda essa região de estabilidade dos quadris, tá? Pare com as duas pernas crescendo para longe e vai dar um chutinho para trás e volta. Um chute, na verdade, vai trazer o calcanhar para trás, depois chutando a perna para longe. Calcanhar, chuta a perna para longe. Calcanhar, chuta a perna para longe. Mais uma vez, chuta a perna para longe e chuta a perna para longe. Os dois agora. Dobrou, chuta para longe. Abdômen para dentro. Dobrou para longe. Mais uma vez, dobrou para longe. 3 de cada um desses tá ótimo, tá? Bem concentrados, pensando bem na movimentação. Desça. Leve seu quadril para trás. Alongue as suas costas.